Olá, olá e olá, líder. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e hoje, meus caros, é um episódio especial aqui do nosso podcast, porque eu vou responder perguntas dos 30 episódios que já tivemos até o momento. Então, fique atento que hoje vai ser um catadão, um resumão de tudo que aconteceu até aqui. Então, eu vou ler uma pergunta específica de cada episódio e vou responder para você, tá bom? Dito isso, vamos lá. Então, primeira pergunta, seguindo inclusive a ordem dos episódios, tá bom? Então, primeira pergunta, como eu já disse, estou muito tecnológico. Hoje eu estou usando bastante aqui tecnologia. Então, primeira pergunta: gerenciamento ou liderança? O que é melhor? Não existe melhor. O gerenciamento, ele vai focar muito em coisas, ele vai focar muito em parte logística, tudo que é estrutural. Liderança vai tratar especificamente das pessoas que fazem as atividades. No meu caso, eu gosto mais de liderança, mas não tem um melhor e um pior. O melhor mundo é a união dos dois para que siga adiante de uma maneira muito assertiva. Próxima. Qual a diferença entre poder e autoridade? Poder está mais relacionado com algo herdado, algo comprado. Por exemplo, um rei, uma rainha, um príncipe, eles têm poder, porque foi algo herdado, tem mais relação com o cargo. Já a autoridade é algo conquistado. Você, como líder, não precisa do cargo de liderança, por exemplo, para que você se torne um líder. São seus comportamentos, são as suas atitudes é que vão dizer que você é um líder. Então, autoridade é muito melhor do que simplesmente você ter o poder. Próxima pergunta: como acabar com as panelas entre as equipes? Isso é um tema muito sensível para alguns líderes, principalmente líderes iniciantes. Mas o que eu posso dizer para você, de forma resumida, é: conecte-se com todas as pessoas da sua equipe. Converse com todos, tenha um objetivo central para que todos possam se envolver, tenham um diálogo aberto, deixe isso muito claro para todo mundo, que todo mundo pode trazer as suas ideias. Fomente isso, a união das pessoas. Traga todos do grupo para participar daquilo que vai motivar, daquilo que vai engajar, que tem a ver com o seu resultado. Isso vai acabar com as suas panelas. Próxima pergunta: o que são contas relacionais? Contas relacionais foi uma forma que o escritor Stephen Covey utilizou para demonstrar como nós fazemos saques e depósitos emocionais nas vidas das pessoas. Por exemplo, o que é um depósito? É quando você demonstra confiança, reconhecimento, feedbacks construtivos, elogios. Agora, o que são os saques das contas relacionais? É quando você trata alguém de uma maneira muito pejorativa, é quando você não dá atenção para a sua equipe, é quando você faz algo que vai contra os valores da liderança, principalmente em relação a respeito. Isso vai tirando do seu limite da sua conta relacional os saques e vai diminuindo a sua conexão com seus colaboradores. Então, depósitos nas contas relacionais aumentam a conexão e saques nas contas relacionais vão diminuindo a conexão. Próxima pergunta: quais são as 5 linguagens do amor ditas por Gary Chapman e como aplicá-las na liderança? Para não esquecer, eu vou até dar uma olhada. Primeira, palavras de afirmação. Como que você usa? Através de elogios. Fale para as pessoas aquilo que você tem visto elas fazerem. Tempo de qualidade. Isso aqui é a atenção. Dê atenção para as pessoas. Escute o que eles estão falando, o que eles estão dizendo para você. Esteja ao lado deles. Presentes. As famosas recompensas. Os mimos.
Coisas simples, mas que demonstram uma atenção ao seu colaborador. Atos de serviço. É dar um suporte real mesmo para a pessoa. O que ela está precisando? Como que você pode ajudá-la? Que ação você pode tomar para tirar da frente qualquer problema que o seu colaborador esteja enfrentando? E por último, e não menos importante, o toque físico. Dentro do ambiente corporativo, o toque físico vai ser um cumprimento, vai ser um aperto de mão, dependendo da pessoa e da situação, um abraço. Mas veja, você é que precisa identificar dentro dos seus liderados qual tipo de linguagem funciona mais com cada um. Próxima pergunta. Qual a maior lição do livro O Ônibus da Energia, de John Gordon? A grande lição do ônibus da energia é que você, como condutor, como motorista, é quem sabe para onde você está indo. Dentro do seu ônibus, leve apenas as pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. Aqueles que não, deixe eles nos pontos adiante. Próxima pergunta. Criatividade é um dom? Como usar isso na liderança? Criatividade não é um dom. Trata-se de uma sequência elaborada de muitos repertórios que você tem, de conhecimentos que você tem, tiradas de filmes, livros, vivências, conversas, tudo que você tem na sua vida, aquilo que você aprende, aquilo que você vivencia, utilizado dentro do seu trabalho, dentro de alguma atividade que você faça. Então, quanto mais informação você tem, mais fácil você ter informações criativas. A criatividade nada mais é que você saber usar das ferramentas que você tem para solucionar um problema. Quando você acha que algo é totalmente original, é simplesmente porque você não sabe a fonte, você não sabe a origem. Quanto mais repertório você tem, ou seja, mais fontes você tem, mais criativo você é. E isso vai facilitar na resolução de desafios com os seus liderados, na resolução de desafios em processos, em tarefas, em gestão de pessoas, em escuta ativa, tudo relacionado a pessoas. Quanto mais repertório você tiver, ou seja, mais conhecimento você tiver, mais fácil fica para resolver algum problema. Próxima pergunta. Líder precisa fazer networking? Com certeza, como qualquer pessoa, é necessário que o líder faça networking, tanto para que ele possa se expressar melhor, conversando com outras pessoas que têm, inclusive, uma comunicação melhor que a dele, conversar com outros líderes para que ele possa evoluir e chegar ao nível que esses líderes, às vezes com mais experiência ou no mesmo nível que ele, estão. Encontrar mentores também faz parte da caminhada de um líder. O networking, principalmente no nosso país, é algo ligado a todas as profissões, porque o brasileiro, ele, claro, tem um nível técnico que vai te ajudar a chegar em outros patamares, mas nada melhor que conhecer alguém que pode te dar um empurrãozinho para te mostrar melhor o caminho. Próxima pergunta. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Isso aqui é muito boa. Ouvir está relacionado com uma questão passiva. É algo funcional do nosso corpo. Se você não tem nenhum problema auditivo, você vai ouvir. Ou seja, se passar um carro, passar uma moto, uma pessoa gritando, uma criança chorando, um gato miando, você vai ouvir tudo isso. Porque o nosso corpo, se você não tem nenhuma deficiência auditiva, vai captar estes sons. Agora, escutar, inclusive é daí que vem o termo escutativa, exige que você preste atenção no que o outro está dizendo. Tanto que, dentro da liderança, é mais eficiente você escutar as pessoas do que simplesmente ouvir. Quando você ouve, tem aquele ditado, ouviu por um lado e saiu pelo outro? Tem relação exatamente com isso. Porque tudo que você ouve é automático, é passivo, você não controla isso. Agora, escutar exige de você um posicionamento, uma postura de prestar atenção para poder dar uma resposta adequada para a pessoa que você está escutando. Próxima pergunta. O que são perguntas fechadas e perguntas abertas? Perguntas fechadas, elas são mais objetivas e mais diretas. Elas dependem apenas de um sim ou um não. Por exemplo,
Você fez a tarefa que eu te pedi? A pessoa vai responder sim ou não. Já as perguntas abertas são aquelas que trazem mais opiniões, mais percepções, explicações. Como, por exemplo, o que você achou de fazer aquela tarefa? Como foi para você ter que fazer aquela tarefa? As perguntas abertas, elas trazem muito mais conexão, porque elas são mais dissertativas. O seu colaborador vai precisar falar, vai precisar explicar, ele vai precisar trazer emoção, o que ele está sentindo, o que ele está pensando sobre aquilo. Para conexão, as perguntas abertas são melhores. Para coisas mais objetivas, as perguntas fechadas são melhores. Não há melhor e pior, existe apenas o melhor momento de utilizá-las. Próxima pergunta: o que fazer com um colaborador reclamão? Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando? Primeira coisa que você deve fazer com um colaborador reclamão pode parecer estranho e contraintuitivo, mas é escutá-lo. Escute o que ele tem a dizer, porque dentro das reclamações, muito possivelmente haverá sim coisas que são reais. O reclamão, claro, tem aqueles que reclamam por reclamar, mas há também aqueles que trazem reclamações que são reais, que têm fundamento e que podem ajudar você, da liderança, a trabalhar melhor a sua equipe, o seu projeto, a sua empresa, como você está fazendo a gestão de forma geral. Então, a primeira coisa é escutar, mesmo que você não vá utilizar de todas as premissas, de todas as ideias, de todas as reclamações que o reclamão está trazendo, mas ele pode trazer para você possibilidades de solução. Que é aí que vem a parte interessante. Depois de você escutar tudo que um reclamão tem a trazer, coloque para ele, apresente para ele as reclamações e peça sugestões de soluções, para que ele se torne um proativo, para que ele se torne um solucionador. Absorva o que ele traz, mas devolva para ver o que ele traz de volta para você. Líderes às vezes tratam os reclamões de forma muito injusta e acabam já colocando eles de volta para o mercado de trabalho. Não faça isso. Aproveite disso como uma oportunidade. Próxima pergunta: qual a diferença entre ser crítico e ser chato? Ser crítico, inclusive eu instruo os líderes que eu ensino a serem críticos. Quando alguém é crítico, ele é analítico, ele presta atenção em detalhes e vai sempre estar orientado para o crescimento, para a evolução, para a melhoria de pessoas, de processos, de tarefas, da gestão. Ele vai estar muito focado em crescimento. É aquele tipo de pessoa que não tem o famoso mimimi. Ele vai trazer observações, análises concretas, mas sempre pensando na evolução. O chato é aquele que reclama por reclamar. Ele não quer fazer algo construtivo. Pelo contrário, geralmente os chatos, eles ficam sempre batendo na mesma tecla porque eles não têm o que dizer. Às vezes fazem até fofocas, mas não trazem nada que seja positivo. Então, o crítico, apesar do nome parecer um pouco agressivo, o crítico, na verdade, com embasamento, com análise, ele sempre vai ser alguém que vai trazer algo de inovador, de solucionador, ele vai perceber falhas. O chato não, é só alguém que não tem o que fazer e acaba só enchendo o saco mesmo, falando português direto. Próxima pergunta: por que mudar é importante? Veja, na liderança, na parte operacional, na parte de gestão, não importa. Nós estamos sempre em movimento. Tudo muda o tempo todo, inclusive agora. Você acha que no lugar que você está hoje, eu, por exemplo, posso parecer que estou sentado e parado, mas nem o nosso mundo está parado. Neste momento está rotacionando, não está no mesmo lugar. Nós temos a falsa percepção que estamos parados. Tudo está em movimento. Então, o líder também precisa estar em movimento para aprender novas coisas, novas técnicas, novas habilidades, para que ele possa, inclusive, fomentar isso na equipe, para pedir novas ideias, para criar novas estratégias, para que ele possa utilizar isso para o bem da equipe. Se ele trazer isso para a própria vida dele, afinal,
liderar começa em si mesmo, ele consegue trazer isso para a equipe. Próxima pergunta. Essa é muito boa. Planejar ou não planejar? Eis a questão. Viver a vida simplesmente no deixa a vida me levar pode até funcionar se você não tem um objetivo. Porque tanto faz, se você não tem nenhum objetivo, não tem um lugar que você quer alcançar, tudo bem. Você pode viver assim, sem planejar nada, vivendo no freestyle e tudo bem. Agora, o que você não pode fazer, seria muito hipócrita, é reclamar dos resultados que você tem com base nisso. Porque planejar pode não ser uma receita de bolo igual para todos nós, e realmente não é. Dependendo do seu objetivo, o planejamento é um. E dependendo de onde você está, como é a sua vida, o seu planejamento é outro. O meu planejamento não vai ser igual ao seu. Mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo, nós estamos partindo de lugares diferentes. Então veja, planejar é fundamental para tudo que você quer fazer na sua vida. Tudo, absolutamente tudo. Esse ano é o ano que eu vou quarentar. Tudo que eu alcancei na minha vida até aqui foi planejando. Não significa que não aconteceram coisas imprevistas que eu precisei dar um jeito, modificar a forma de fazer. Eu costumo fazer a associação de planejamento a aplicativos de rota. Se você usa o Google Maps, se você usa o Waze, por exemplo, se você está seguindo uma linha reta e você teve que fazer uma curva inesperada no caminho porque o trânsito impediu, porque o farol fechou ou aconteceu qualquer coisa, quando você muda a rota, o objetivo ainda é o mesmo, mas o aplicativo vai sempre dizer para você, atualizando a rota ou mudando a rota, dependendo da forma do seu aplicativo. A questão é ter um objetivo e planejar chegar lá. Você pode sim mudar a rota no caminho, mas até para isso você precisa planejar. Próxima pergunta. Como aproveitar e criar oportunidades? Esta aqui é uma situação que quanto mais repertório você tem, ou seja, mais conhecimento, mais informação, você consegue aproveitar melhor as oportunidades, além de conseguir criá-las. Porque veja bem, nem sempre você vai ter oportunidades estiradas, jogadas na sua cara. Não, oportunidades aparecem. Por exemplo, você ser convidado para gravar um podcast comigo pode ser uma oportunidade para você. Você ser um líder em constante crescimento dentro de uma empresa que tem vagas para líderes pleno, sênior, coordenação, gerência, diretoria. Isso são oportunidades que o mercado cria para você. A partir do momento que criou-se essas vagas, falando do mercado, por exemplo, vai de você aproveitá-las. Olhar e falar: isso serve para mim. Opa, isso aqui tem relação com o que eu faço. Ou eu quero estar aí. É deixar o medo de lado e ir para cima. Agora, nem sempre você vai ter essas oportunidades. Às vezes você está dentro de uma empresa que não tem essas vagas. E aí, como você faz? Você cria a vaga? Não. Mas você pode ativamente buscar isso no mercado. Ou dentro de onde você está, você começar a demonstrar habilidades para o cargo que você quer exercer e trazer para quem seja o dono das decisões a importância de uma vaga, por exemplo, de gestor. Digamos que hoje você trabalha como um supervisor, mas você percebe a necessidade de um coordenador e não tem essa vaga. Cabe a você alimentar a pessoa que tem ações para isso, de que é necessário ter um coordenador. É claro que isso aqui é um exemplo muito simples, mas você pode usar isso para tudo na sua vida. Criar oportunidades para que você conheça outras pessoas, adquira mais conhecimento, busque evolução. Como que você faz isso? Você pode ir em eventos, você pode ir em feiras, lugares que você sabe que terão pessoas que você pode se conectar para trazer oportunidades para você. Então, de um lado você cria oportunidades, de outro lado você aproveita as que existem. Próxima pergunta.
Como fazer reuniões produtivas? Como fazer para que aquelas reuniões não tenham aquele sentido de essa reunião poderia ter sido um e-mail? Coisas simples que você pode fazer. Primeira coisa, chame só as pessoas que realmente podem tomar decisões na sua reunião. Outra coisa, tenha uma pauta. Reunião sem pauta é conversa fiada. É o famoso churrasco. As pessoas vão jogando conversa fora e não são objetivas. Outra coisa, fique atento ao que os outros têm a dizer em relação à sua reunião, ao que está sendo dito. Defina um tempo. Não ultrapasse o tempo que você colocou. Se a reunião é de meia hora, não é de 40 minutos. E se a reunião é de 40 minutos, ela não é de uma hora. Siga estritamente o tempo que você colocou e respeite o tempo das pessoas. E tão importante quanto tudo que eu disse, ao final de cada reunião, precisa ter as responsabilidades de cada pessoa. Senão, vira apenas um encontro de desabafo onde planeja-se, planeja-se, planeja-se e nada é colocado em ação. Então, ao final, tenha ações e responsáveis para aquilo que foi decidido na reunião. Isso vai fazer com que seja muito mais produtivo. Próxima pergunta. Você indica um livro de desenvolvimento pessoal? Sim, um livro muito importante que atravessa tempos e gerações é o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen Covey. Ele vai trazer hábitos, comportamentos e atitudes que servem tanto de forma profissional quanto de forma pessoal. É um livro, apesar de grande, ele fala de uma maneira muito leve, trazendo muitas histórias e muitos exemplos práticos para que você possa utilizar e já colocar em ação na primeira semana de leitura do livro. Próxima pergunta. O que é resiliência e como aplicar isso à liderança? Resiliência, de forma geral, bem simples, é voltar ao seu estado normal, mesmo diante de uma situação desafiadora. O exemplo que normalmente as pessoas usam é de uma bola de ping-pong, por exemplo, ou de uma bola de tênis, que ela fica sempre nessa altura. Quando você a solta, ela sofre com a questão do ar e ela volta para sua mão, porque ela bate no chão e volta. É voltar ao seu estado normal. Isso é o que chamam geralmente de resiliência. Ultrapassar isso é outra coisa que a gente pode falar num outro momento, que é ser. Ah, antifrágil, lembrei. Resiliente é você voltar ao início, e antifrágil é, apesar do desafio, você não volta ao seu estado normal, você evolui. Mas o ponto aqui é sobre resiliência. Então, trazendo para situações mais do dia a dia, é o seguinte: é você se comprometer a fazer algo e, mesmo não tendo as melhores condições, você conseguir executar. Por exemplo, você não tem as melhores condições para executar o seu trabalho, mas você vai fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, mesmo que não sejam as melhores. Isso, inclusive, é similar ao que o Cortella fala, o professor Mário Sérgio Cortella. Faça aquilo, faça o melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Algo nessa linha. Então, ser resiliente é fazer o melhor com o que você tem. E, às vezes, mesmo passando por desafios, se manter firme, se manter constante, fazendo aquilo que precisa ser feito. Basicamente, isso aqui é ser resiliente. A vida sempre vai bater em você de alguma maneira. O negócio é você não cair. É quanto você aguenta, já diria Rock, só que em palavras muito mais bonitas. Próxima pergunta. Quais as principais lições do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie? Basicamente, a maior lição que ele dá é você tratar os outros com respeito e tratá-los da maneira que você gostaria de ser tratado. Se conectar com as pessoas não é algo difícil, é algo fácil. Mas, como diz Nether Isaac, o que é fácil de fazer também é fácil de não fazer. São coisas simples. Tratar com respeito, chamar a pessoa pelo nome, se interessar genuinamente pelo que ela tem a dizer. São coisas simples que uma pessoa educada e bem instruída vai conseguir fazer, mas também é muito fácil de não fazer. Próxima pergunta. Por que o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson, Spencer Johnson e o outro autor eu esqueci, mas é o Spencer Johnson, o autor do livro Gerente Minuto.
fez tanto sucesso? Por que o livro Quem Mexeu no Meu Queijo fez tanto sucesso? Ele fez muito sucesso porque ele se aplica diretamente à vida de qualquer pessoa que tem um objetivo e que busca mudança. Ele usa de uma metáfora que é o labirinto sendo os desafios e o queijo sendo o seu objetivo de vida, a sua meta, o seu sonho. E os 4 personagens não tem como você não se aproximar de algum deles em algum momento. Seja os 2 homenzinhos ou duendes, dependendo da tradução que você lê, ou os 2 ratos. Os 4 estão em busca do seu queijo dentro de um labirinto. A força que essa metáfora tem, as frases que são utilizadas, são poderosíssimas. Qualquer um que ler este livro sai transformado. E eu indico para você, seja você líder, gestor ou da parte operacional, leia o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, vai ser revolucionário para você. Próxima pergunta. Explica como o amor ágape pode ser aplicado à liderança. O amor ágape ele é retratado muitas vezes pelos cristãos, mas a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no livro do O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. O amor ágape, ele é uma sucessão de comportamentos que estão ligados à liderança. Fala de respeito, honestidade, de estar atento às necessidades dos outros. Basicamente, vai desenhar em comportamentos tudo aquilo que um líder precisa exercer. Então, falar de amor ágape é falar de liderança, porque ele fala de um amor incondicional, que é tratar o outro da melhor maneira possível, respeitar o outro, cuidar dele, é, ir atrás de seus anseios, ajudá-lo na busca dos seus sonhos, fazer tudo o que for necessário para que ele consiga alcançar aquilo que é o objetivo, seja comum em relação à liderança ou do próprio colaborador, do próprio liderado. Próxima pergunta. Mário Sérgio Cortella diz: não nascemos prontos. Como que isso se aplica à liderança? Bem, isso serve para todos nós. No livro de provocações filosóficas do professor Mário Sérgio Cortella, ele traz essa tônica de nós não nascemos prontos. E isso é verdade, porque nós não somos como objetos. Objetos como essa câmera que está me filmando, esse microfone, esse celular, essa minha caderneta, já estão prontos e vão se gastando conforme o tempo, conforme o uso. Nós, seres humanos, não nascemos prontos. Nós não nascemos e vamos nos gastando. Nós nascemos e vamos aprendendo, vamos evoluindo. O líder, ele não nasce pronto e não sabe de tudo. O líder aprende no caminho, ele melhora, ele evolui. Vamos colocar da seguinte maneira: é como se o líder fosse uma grande startup de uma pessoa só, que tem uma grande ideia e vai melhorando ela no caminho. Basicamente é isso. Nós não nascemos prontos, então não tenha vergonha de não saber tudo, não tenha vergonha de não saber, às vezes, como dar um feedback que seja assertivo, fazer uma avaliação de desempenho, montar um plano de ação, utilizar de inteligência emocional para conversar com as pessoas, saber se comunicar. Não tem problema você não saber disso. O problema está em você se manter estagnado e confortável nessa situação. Caso você queira evoluir, isso é sinal de que você é um ser humano. Isso é normal. Todo mundo não nasceu pronto. É isso que o digníssimo Mário Sérgio Cortella quer dizer. Próxima pergunta. Como fazer para delegar de forma eficaz? Eu vou resumir aqui os passos para você delegar. Primeiro, tenha em mente, de forma muito clara, o que você quer delegar. Segundo, escolha alguém que tenha ou capacidade, né, aptidão, ou interesse para aprender algo novo. Delegue aquilo que seja fácil para você ensinar, para você instruir. Ensine esta pessoa que você quer delegar a atividade, dê autonomia para ela ir trabalhando dentro do que você ensinou e não delargue, ou seja, não deixe isso para lá. Faça um acompanhamento. Afinal, delegar não é delargar.
Delargar é jogar para lá. Pronto, agora eu já passei, tirei do meu colo, agora está no seu e vida que segue. Não. Delegar não é isso. Delegar é você escolher a tarefa, escolher a pessoa, ensiná-la e acompanhá-la, ou seja, ver como está a evolução dela, dar feedbacks em relação à atividade que ela está fazendo. Próxima pergunta. Como o líder pode usar o hábito de coaching no seu dia a dia? Usar o coach como um hábito não significa você se tornar um coach e usar todas as técnicas de coaching. Significa você ter escuta ativa e saber fazer perguntas. Se interessar pelo seu colaborador e sempre fazer perguntas para extrair o melhor que você pode dele. E sempre com perguntas abertas, direcionadas e relacionadas ao tema de crescimento do próprio colaborador, do seu projeto ou mesmo da empresa de forma geral. Próxima pergunta. O livro De Volta ao Mosteiro é a mesma coisa do livro O Monge e o Executivo, ambos do autor James C. Hunter? Olha, eu pensava isso no começo, quando eu comecei a ler esse livro. E realmente, a primeira parte do livro De Volta ao Mosteiro, ele vai recapitular tudo que tem no primeiro livro, O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. Porém, da metade do livro em diante, o autor traz conceitos que até então ele não trouxe no primeiro livro, relacionados à comunidade, à equipe, à construção de equipes de alta performance e principalmente em relação a feedbacks. Ele traz alguns conceitos muito importantes e fundamentais se você quer ser um líder que quer aplicar um feedback que faça sentido e que seja construtivo para a sua equipe. Próxima pergunta. O que é começar pelo porquê descrito no livro do Simon Sinek? Simon Sinek tem o livro Comece pelo Porquê. E, basicamente, ele vai dizer que para que você tenha colaboradores engajados, é fundamental que você comece a falar com eles sobre o porquê, a parte geral do seu projeto, para depois você chegar no como e no o quê. Primeiro, comece pelo porquê. Por que estamos fazendo isso? Ou seja, qual o motivo dessa empresa existir? Qual o motivo de fazer essa atividade, essa tarefa, esse trabalho? Eu, inclusive, trouxe uma crítica em relação a isso, porque muitas vezes o porquê do líder não é o porquê do liderado. Saber qual é o porquê do liderado vai trazer tanto retorno quanto saber o porquê que está fazendo aquela tarefa. Próxima pergunta. O que é o estoicismo e como isso se aplica à liderança? O estoicismo, ele é uma filosofia e, como tal, traz algumas premissas, sendo as principais: ter controle sobre as suas emoções, ter um raciocínio mais voltado para as coisas concretas e ser mais racional em relação a tudo que está ao seu redor. Essas três premissas, juntas com ter controle sobre você e sobre tudo que está ao seu redor, mas dentro daquilo que está ao seu alcance, faz com que você desconsidere diversas outras coisas que você não tem controle. Como, por exemplo, eu não tenho controle se vai chover ou não. Eu tenho controle se eu posso. Eu tenho controle de usar ou não um guarda-chuva. Eu não tenho controle sobre como está o trânsito hoje na rua, mas eu tenho controle se eu utilizo transporte público, se eu utilizo táxi, se eu utilizo o meu próprio carro, se eu utilizo Uber ou se eu utilizo as minhas pernas para andar. É sobre isso, é sobre você ter controle e saber aquilo que está dentro do seu controle e não se preocupar com aquilo que não está dentro do seu controle. Dentro da liderança, isso faz todo sentido. Próxima pergunta. O que é um líder herói? Líder herói é aquele líder que acha que tudo depende dele, só ele tem todas as respostas, nada sai da sua alçada, só ele tem controle sobre as coisas. É um líder que pensa que tem que salvar o mundo todo momento. Ele tem 200% de presença junto à equipe, ele não consegue delegar e geralmente ele acaba se estressando muito, já que ele está sempre abarrotado de tarefas. O líder herói não é um exemplo de liderança. Ele não se sustenta
a longo prazo. Não seja um líder herói. Próxima pergunta. Quais são os pontos principais para a criação de hábitos dentro da liderança? Em um dos episódios, eu trouxe aqui 3 grandes livros para falar sobre criação de hábitos, sendo o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, o do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, e o terceiro é o Micro Hábitos do B.J. Fogg. Esses 3 livros vão partir de premissas muito parecidas. E trazendo para a liderança, uma das características principais é você saber começar pequeno. Comece pequeno. Todo hábito, todo objetivo começa do passo 0, para depois ir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Assim funciona, é a sua caminhada, é a sua jornada. Então, a primeira coisa é você ter a consciência de facilitar e começar do 0. E saber que você está começando do 0. Comece pouco, para que você vá alimentando o seu hábito. Outra coisa interessante é você criar condições para que aquele hábito que você está criando, ele seja factível, que ele seja fácil de ser repetido, para que ele se torne uma rotina. E, se possível, esteja envolto de pessoas que vão te apoiar dentro da sua mudança, porque isso vai ser necessário, principalmente nos dias mais difíceis de cumprir com aquilo que você disse que faria. Seja melhorar em relação à comunicação com a sua equipe, aprender uma língua nova, começar na academia, fazer uma dieta, seja o que for. Seguindo essas 3 premissas, vai ajudar muito você pessoalmente e também na sua vida profissional como líder. E para fechar, por que buscar por desafios é algo essencial para o líder? Veja, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, se você não colocar desafios para você, você vai sempre ficar na mesma, vai sempre ficar estagnado. E quando eu digo desafios, não me entenda mal. Você não vai colocar algo que você não possa alcançar. Você vai colocar algo que seja desafiador ao ponto que você consiga alcançar. Não pode ser fácil demais e também não pode ser difícil demais. Fácil demais te dá uma falsa sensação e não traz uma alegria, um sentimento de conquista. Agora, colocar também algo que seja difícil demais e inalcançável também atrapalha, porque você não alcançando se torna uma pessoa muito frustrada. Você vai saber o nível de desafio que você consegue alcançar. Minha mãe sempre me disse: não dê um passo maior que a sua perna. Ou seja, não faça promessas ou crie planos que você não pode alcançar. Precisa ser realista, tá bom? Dito isso, eu finalizo por aqui, líder. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui nesse episódio especial de resposta de 30 perguntas relacionadas aos 30 episódios de Olá Líder Podcast que fizemos até então. Aproveitando, aqui embaixo há o link para os meus cursos. Se você tem algum interesse em se desenvolver como líder, aproveite, clica e veja se adequa à sua necessidade, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você. Até o próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.